Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a alteração em relação à solicitação do número da Segurança Social, o NIS. Nós somos pegos aí desprevenidos em relação a uma alteração que aparentemente vai complicar, vai impossibilitar que o utente solicite, que você venha requerer o seu número da Segurança Social sem um contrato de trabalho. É isso mesmo? Como é que funciona isso? A gente vai conversar sobre isso. O que a gente já está fazendo aqui no escritório? É uma mudança recente, tem um dia que isso começou e a gente vai ver o que a Segurança Social vai trazer depois dessas alterações. Vou conversar aqui com você sobre isso. Também vou trazer aqui o que um agente da Segurança Social ali, o servidor, ele nos trouxe também em um primeiro momento. Não sei se vai se concretizar, é bizu, mas eu vou trazer aqui para acalmar o coração de alguns de vocês. Ficam ansiosos. Então, sai daí não. Então vamos lá, pessoal. O que eles estão pedindo aqui agora para o NIS? Então é toda aquela parafernália, seus dados mesmo, normal, o de sempre. Só que aqui eles estão pedindo para você juntar tudo num PDF, só um único ficheiro. O seguinte, comprovativo da situação de trabalho e depois comprovativo de pedido de regularização de residência. Sem esses dois documentos, teoricamente você não consegue NIS mais, porque teoricamente você vai entender, mas tem que ficar até o final. Então, primeiro aqui, comprovativo da situação de trabalho. Você tem que apresentar um contrato de trabalho, ou cópia do início da atividade independente e cópia do recibo e faturas. Que lá não é fatura, quando você entra lá no portal de finanças, você consegue isso aqui, por exemplo. Ou a cópia dos recibos verdes também. Ou certidão de registro de sociedade no Instituto de Registro Notariado de IRN. Uma sociedade, LDA, enfim. Você tem que ter essa situação. Você teria que ter, então, um contrato de trabalho ou atividade de empresa aberta. É isso que eles estão falando que você tem que ter. Você tem isso? Não tem. E agora? Não posso ter isso? Não, calma. Pronto, aí chega um pouquinho mais embaixo aqui, comprovativo de pedido de regularização de residência. O que seria isso aqui? Comprovativo de pedido de autorização de residência, que seria aquele protocolo da AIMA, ou comprovativo de pedido de visto de residência para cidadãos da comunidade de países da língua portuguesa. Ou seja, se você solicitou o visto, ou seja, você tem aquele número de referência, por exemplo, seria válido. Ou até o próprio visto. No caso aqui, visto de residência para cidadãos de países da língua CPLP, tem uma margem de interpretação aqui. O visto de procura de trabalho ele é de residência, ele é híbrido, pererê, não sei o quê. Mas, no caso, só pelo fato de você ser da CPLP e ter ali a possibilidade de procurar trabalho, entende-se, pelo menos é isso que a administração tem entendido até então, que ele também é visto de residência, que possibilita, na verdade, a autorização de residência. Então, aqui poderia ser a cópia. Então, do seu número de referência, quando você manda para a VFS, ela tria e manda para o consulado, você recebe o número de referência. Quando é diretamente pelo consulado, eles também te dão um protocolo. Então, você teria que guardar esse documento. E, por fim, o comprovativo do certificado de concessão de autorização de residência, CPLP, ou o próprio visto. Então, esses documentos seriam aí suficientes para que você solicitasse o NIS. Rainer, eu já tenho tudo isso aí. Tudo bem, se você já tem, não vai ter problema nenhum, pode fechar o vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Você vai poder solicitar seu NIS normalmente. Agora, não, Rainer, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu já queria pedir nisso, porque eu preciso participar de processo seletivo. Já tem que resolver toda essa parafernália. Como é que eu vou resolver agora? Que não tem jeito mais. Então, assim, pessoal, uns fundamentos legais para explicar a segurança social que algumas pessoas, elas não têm esses critérios, mas, por lei, elas têm direito, sim, a solicitar esse documento, mesmo sem contrato de trabalho. Mesmo porque sem NIS fica difícil participar de processo seletivo e até mesmo ser contratado. Algum tempo atrás, já foi assim. Você precisava que a empresa que buscasse o NIS para você. Ou, se fizesse com o procurador juntava ali uma petição e explicava por que você precisa. Procurador, advogado, solicitador, tá bom, pessoal? Então, hoje, teoricamente, você só conseguiria abrir, então, com alguém sendo esse seu procurador, solicitando, peticionando, explicando por que você precisa e cumprindo os critérios da lei, tá? Nomeadamente aqui, a questão da CPLP tá tranquilo. Se você é de outra nacionalidade, aí isso aqui pode apertar um pouquinho, tá? Mas de qualquer forma tem que analisar caso a caso. Aqui, para pedir um NIS, então, se você não tem contrato de trabalho, você não abriu atividade, você não tem pessoa coletiva, não tem. Eu ainda, na verdade, nem estou em Portugal. Eu estou no Brasil ainda, por exemplo. Você está no Brasil ainda? Não tem problema. Você vai ter que contratar um procurador, que dessa vez não vai ser tão somente para levantar o documento para você, Na verdade, ele já vai protocolar também sendo seu procurador. Porque antes disso, às vezes, o que os escritórios faziam? Pediam. Todo dia pedia para acelerar, colocava com um parceiro do interior para ir mais rápido. Enfim, tinha várias situações. E só quando fosse levantar que precisava da procuração. E agora a gente precisa da procuração desde o início,
tá? Com esse fundamento legal, tem que ali agora bater beiço, infelizmente, no início, para ver o que eles vão entender. Ah, Rainer, mas começou ontem, então já tá tudo certo? Não. Isso eu tô dizendo como que a gente vai fazer para brigar, para fazer que a pessoa tenha direito. Então, pessoal, na prática, como que a gente vai fazer hoje aqui no escritório? Eu não sei como os outros escritórios vão fazer, ou se a própria Segurança Social vai mudar o pensamento, vai... Ah, não, para quem é CPLP vai ter um portal específico, eu não sei. Hoje, no dia de hoje, a gente tá fazendo assim para aquelas pessoas que já estavam aguardando isso com a gente, tá bom? Então, vou ler aqui um trechinho da petição para vocês entenderem. Não vou ler tudo para não ficar muito grande e vou colocar aqui na tela também para vocês acompanharem. Então, vamos lá, olha só. Excelentíssima autoridade, espero que o presente carta lhe encontre bem. Trata-se de um pedido de número de identificação da Segurança Social de utente residente no exterior, titular de visto de procura de trabalho. Então aqui, por exemplo, pode ser requerente do visto de procura de trabalho. Aí a gente vai colocar, entre aspas, aqui, número de referência tal, anexo tal, tá bom? Então, beleza, ó. Com efeito, é um exemplo, tá? Com efeito, o visto serve para permitir que o utente busque uma oportunidade de trabalho. Caso logre êxito, em sua empreitada, apresentar-se-á perante a AIMA, onde solicitará autorização de residência. Em detrimento ao suprarreferenciado, caso o requerente não possua NIS, sua colocação no mercado profissional é improvável, uma vez que as empresas exigem este documento para participação em processos seletivos e contratações. Salientemos, então, o que a legislação nos alude. Para detentores de visto de residência, já está imbuído uma pré-autorização de aquisição de número de identificação da Segurança Social e número de identificação fiscal. Tá? Então, isso é o que a legislação fala. Aí depois eu trago aqui o artigo 57A, ele vai falar aqui, tem que ler aqui o 1 e o 2, eu não vou ler, senão vai ficar muito grande, eu vou deixar aqui na tela, tem a fundamentação. E a outra aqui, um outro trechinho aqui, o 58A também. O 58A também ele deixa aqui, esse aqui eu vou até ler que vale a pena. O visto de residência destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território português a fim de solicitar autorização de residência. Com a concessão do visto de residência, é emitida uma pré-autorização de residência, onde consta a informação relativa à obtenção de autorização de residência e atribuição provisória dos números de identificação fiscal, de segurança social e do Serviço Nacional de Saúde. Então, é direito, sim, solicitar o NIS, né, até mesmo antes de conseguir contrato de trabalho, como estava ocorrendo antes. Isso, aparentemente, é uma forma do governo forçar alguma situação ou estar preparando alguma plataforma, eu não sei, eu não posso julgar, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, essas novas medidas. Já tem um vídeo sobre as novas medidas, se você não assistiu, e alguns caminhos que você pode percorrer para tentar a sua regularização. Mas eu quero falar sobre a crise às vagas de agendamento. Isso é um efeito cascata. Basicamente, se a pessoa não entrar com recurso administrativo ou judicial, está muito difícil conseguir agendamento, salvo algumas exceções, tá? E aí nesse vídeo lá eu ensino como você consegue fazer isso sozinho, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Mas, Rainer, não tem como você resumir para mim, não? Eu não entendi, foi nada. É um monte de... Olha só, presta atenção. Você, com o número de referência ou com o seu visto, tem direito a solicitar sim. Antes do contrato de trabalho. É a primeira coisa que tem que saber. A segunda, é bem provável que enquanto eles não resolvam isso, só com procurador, advogado ou solicitador, tá bom? Para conseguir um número do NIS. Ah, mas eu tô assistindo esse vídeo 3 anos depois e eu tô conseguindo. Claro, daqui a 3 anos eu não sei como é que vai estar, mas hoje é bem provável. A não ser que, tá? A gente escutou esse bizu, não sei se é verdade, eles vão preparar um portal para pessoas da comunidade CPLP ter essa facilitação em relação à emissão, né, do NIS e para os outros documentos também. Isso saiu lá de uma servidora, não sei se é real, se está perdido, se foi uma conversa interna, tá bom? Mas a gente não sabe. Hoje, para solicitar o NIS, pelo menos aqui no escritório, tem um dia que eles alteraram isso, tá? A gente está usando então essa petição, juntando tudo ali com o número de referência ou o pedido do visto, né, ou o próprio visto, a vinheta do visto, a cópia do passaporte junto com os outros documentos. A procuração, no caso a procuração tem um formulário, né, é um requerimento padrão que tem ali a permissão de passar dos poderes ali para a autoridade postulatória, advogado ou solicitador. Tá bom? Basicamente é isso que eu queria falar sobre o NIS. Infelizmente, se você já se encontra em território português, talvez a sua situação vai ser mesmo abrindo atividades, tá? Ou conseguindo um contrato, antes mesmo, ou promessa de contrato, de conseguir o NIS, tá? Porque boa parte aqui da minha audiência está se preparando para solicitar o visto, ou é meu cliente, ou está lá no imigrar.org, você não participa, a gente abre o grupo lá, o segundo grupo já está quase lotado também, quase, exagerei, é 1000 e pouco que cabe agora, né? A gente está com quase 400, o primeiro já lotou, né, quando você está assistindo, e talvez quando você estiver assistindo já tem uns 4, 5 grupos, eu não sei até quando eu vou lotar. Tá? Lá eu abro de vez em quando para a gente tirar dúvidas, conversar, etc. Tá? Mas se você já está
em Portugal, aí pode ser que fique um pouco mais complicado. Talvez você vai precisar de um procurador também para resolver essa situação. Agora tem que ver se você cumpre esse critério. Por exemplo, se você não tem manifestação de interesse, se você não tem pedido de visto, se você não tem... Poxa, você não tem nada. Você não tem nada. Ah, não, mas eu sou membro da CPLP. Pronto, aí já tem um gancho. Então, vou pegar o artigo 87A, né, que lhe dá o direito de ter autorização de residência. E talvez ir por esse caminho. Tá? Ou talvez mesmo abrir ali uma atividade, enfim, só analisando caso a caso, tá bom? Agora, espero que essa parte do NIS você consiga entender o que aconteceu e não se desespere. Não quer dizer que vai acabar. A única diferença é que talvez, infelizmente, sem procurador, por enquanto, fica um pouco difícil conseguir, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar aqui o seu comentário em relação à sua experiência. Ah, eu tentei sozinho, fui presencial, consegui. Eu fui na Segurança Social de tal lugar. Não, Rainer, eu não consegui. O meu advogado falou que teve problema assim, assim, assado. Não, Rainer, eu fui presencialmente, não falou que é só online, beleza? Eu fiz online e me retornaram com o e-mail assim. Deixa aqui no comentário.